Fala matemático, tudo bom? Nosso vídeo agora é sobre função exponencial. Vou fazer uma breve revisão sobre exponenciação e a gente apresenta para você a função exponencial. Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala de função, exponencial, é óbvio que primeiro tem que lembrar, da exponencial. Então, a primeira coisa é a gente lembrar das regras. Mas aí você fala assim, Tércio, o que é exponencial? Por exemplo, gente, digamos que você tem aqui 2 elevado ao cubo. O que significa isso? Significa que eu vou repetir o 2 3 vezes e multiplicar por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu tiver 5 elevado ao quadrado, o que significa isso? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado significa 5 vezes 5, que é igual, então, a 25, tá aqui. Então, essa função, esse ente matemático, a gente chama de exponencial, né? Então, o nosso A aqui está representando, por exemplo, o nosso número 2, sei lá, o M está representando 3. Aí, quando você pega aqui o 2, já que é o A, e um 5, né? Isso estaria representando. Claro que eu estou dando um exemplo qualquer. O que diz essa propriedade? Que eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. É o que está falando a propriedade aqui. E eu fiz até um exemplo aqui para a gente. 5 elevado ao cubo, 5 elevado ao quadrado. Como que a gente resolve isso? Você repete a base e soma os expoentes. Então, isso vai dar 5 elevado à sétima potência. Então, essa é a primeira propriedade que a gente está revendo. Quando tem a divisão, pessoal, é a mesma coisa. Só que em vez de somar, a gente vai o quê? Subtrair. Então, a gente vai subtrair o valor. Eu botei um exemplo aqui, Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes, porque as bases, elas são iguais. Então, fica 3, 6 menos 2, 4. Está aqui. Pessoal, eu não falei aqui, mas se você não se recorda, quando a gente tem uma exponencial, você tem um A elevado a B. Esse número que está embaixo a gente chama de base. E o número que está acima a gente chama de expoente. Então, só para lembrar você, se por acaso você esqueceu. Quando a gente tem um produto, pessoal, como esse aqui, o nosso expoente vai multiplicar cada um deles. Isso eu posso fazer, com B diferente de zero e N diferente de zero. A mesma regra vale para a divisão, Só que os números, veja, as bases elas são diferentes. Então, eu tenho que pegar o meu N, colocar no A e colocar no B também, tá certo? Então, eu preciso fazer esses dois passo a passo. Eu coloquei um exemplo aqui, para a gente tentar trabalhar todo esse conceito. Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse meu A, vamos fazer bem devagar aqui, O A, ele vai ter o 4, permanece, só que eu vou multiplicar o quê? Pelo nosso 3, Depois eu vou ter o B, vou manter o 3 e vou multiplicar por 3 também. A mesma coisa eu vou fazer com esse segundo parênteses, que eu vou até deixar aqui o parênteses, para não confundir. Vai ficar A elevado ao quadrado que já estava, e o quadrado que estava lá fora eu multiplico também. E o B, que não estava elevado a nada, ele vai estar elevado ao quadrado. Então, fazendo agora as contas aqui em cima, nós vamos ficar assim, A elevado a 4 vezes 3, 12. Vezes B elevado a 3 vezes 3, 9. Vezes A elevado a 2 vezes 2, 4. Vezes B elevado ao quadrado. Agora, eu vou somar A com A. Eu tenho A elevado a 12, mais A elevado à quarta potência. Vezes um B elevado à nona. Vou somar com esse B elevado ao quadrado. Isso eu posso, então, estar fazendo essas operações aqui, pessoal? Aí, no final, eu vou ter A elevado a 12 mais 4, 16, vezes B elevado a 9 mais 2, 11. Então, revimos aí algumas propriedades da nossa exponencial, tá certo, pessoal? Agora, você pode também ter o expoente fracionário. O que é o expoente fracionário, gente? Olha só, se você tem uma raiz de A, esse A está elevado a B, e essa raiz é uma raiz C,
Isso aqui é a mesma coisa que você escrever o A, o B mantém, e eu falo sempre para os meus alunos, o C está no buraco, quem está no buraco está por baixo. Veja que gerou um expoente fracionário, né? O nosso B sobre C, ele é fracionário. Então, para esse expoente fracionário, a gente vai seguir as mesmas propriedades, né? Então, ó, se eu tiver um 2, vamos pegar a primeira propriedade, essa aqui, ó, primeira. Se eu tiver um 2 elevado a 2 terços, vezes o 2 elevado a 5 terços, isso aqui é a mesma coisa que eu, né, repetir a base, e eu vou, então, somar os expoentes, ó, somando os expoentes. Logo, então, eu vou ter 2, né? Os denominadores são iguais. O que eu faço? Eu somo os expoentes. Vai ficar 2 mais 5 dividido por 3. Isso é igual a 2 elevado à sétima potência. Então, 2 elevado à sétima dividido por 3. Veja que a propriedade é a mesma. Eu uso a segunda propriedade. Quando as bases são iguais, eu vou subtrair na divisão. A terceira propriedade, eu tenho um produto, né? Vale para cada um deles. Então, se eu tiver assim, ó, 2 vezes 3 elevado a 5 sétimo. Isso é a mesma coisa que eu escrever. É a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a 5 sétimo vezes 3 elevado a 5 sétimos, né? A propriedade 4 é da divisão, né? Então, aqui, ó, veja que eu estou elevando a um só. Então, eu tenho que fazer, aplicar para o de cima e aplicar para o de baixo, como está aqui. Essa propriedade, a número 5, né? Ela é muito importante, ó. E o pessoal costuma confundir. Eu tenho um 2, né? Vamos fazer com um número para você não confundir, ó. Então, exemplo, essa aqui é a propriedade 5. Vamos botar assim, ó, propriedade 5, só para você saber que eu estou trabalhando com ela. Digamos que eu tenho um 2, ele está elevado a 3 meios, né? Vou até botar aqui mais para baixo, pessoal. Ó, eu tenho um 2, né? Ele está elevado a 3 meios. Isso tudo está elevado a 5 sétimos, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai repetir a base, isso vale para todos. Vai repetir em cima, né, o 3 meio multiplicando pelos 5 sétimos, tá? Você tem que multiplicar. Então, isso vai dar 2, 3 vezes 5, 15, dividido 2 vezes 7, 14, né? 2 vezes 7, 14. Pronto, ó. Tá lá o nosso exemplo feito. Então, esse foi o caso do expoente fracionário. Então, depois da gente falar do expoente fracionário, né, a gente vai falar da função exponencial, né? Então, a gente falou do expoente fracionário, falou da função exponencial. A gente está falando primeiro do expoente, né? Aí depois a gente falou do expoente fracionário. E agora sim, a função exponencial. Então, uma função exponencial que você tem no domínio, né, o nosso x, e a nossa imagem é o a elevado a x. O que é isso? Você está dizendo que você tem uma função f de x igual a um a elevado a x. Nesse caso, você terá duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando você tem um a maior que 1. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a x, aí eu estou nesse caso aqui. E a nossa função, então, ela é o que, gente? Crescente. Então, a gente viu isso lá atrás sobre função quando estudamos. Mas você pode ter uma função em que o a está entre 0 e 1, 0 e 1 terço. Sim, ó, por exemplo, 2, 1 meio. Então, imagina, né, que você pode ter uma função assim, ó, f de x é igual a 1 meio elevado a x. Então, 1 meio é maior que 0, só que é menor que 1. Então, a sua função, ela não é crescente, ela é o quê? Decrescente, né? A gente viu lá atrás o que é uma função crescente e o que é decrescente. Crescente à medida que x cresce, y cresce também. E decrescente à medida que x cresce, o y acontece o que? O y ele decresce. Então, tá aí o nosso gráfico sobre função. E aqui a gente botou dois exemplos, ó. 2 elevado a x, função crescente. E aqui 1 meio, ó, f de x elevado a 1 meio, né?
para cada uma delas, a gente vê que a função se comporta, ora, como crescente, para o a maior que 1, como a gente viu aqui, ó, o a maior que 1, e ela é decrescente. Decrescente por quê? Ela é decrescente porque o nosso a, ele é maior que 0, mas ele é menor que 1. Então, tem um número fracionário, um exemplo, um exemplo, né, do que a gente tem aí. Então, aqui está o nosso gráfico das funções elementares, que eu coloquei novamente aqui para você, falando da crescente, quando é maior que 0, e decrescente, quando ela é maior que 0, né, e menor que 1, né, não diferente de 1, menor que 1. E por fim, pessoal, eu trago para você aqui uma função que vai aparecer muito. É a função de base E, né? Esse número é um número irracional, que lá nas aulas de cálculos para frente, quem vai seguir aí, vai fazer engenharia e vai estudar em algum momento cálculo, a gente aprende uma função que se chama limite. Basicamente, o que é, pessoal? Eu vou pegando valores tão próximos de zero, cada vez isso aqui, ó, vai assumir um valor, né? Então, eu pego lá 0,1, aí depois outro 0,001. O fato é o seguinte, quando eu monto uma tabela com esses valores, eu vou chegar a esse número, né? Que é um número irracional, como eu falei para você, e é um número que aparece muito na matemática, é o número neperiano, tá certo? E ele vale com 4 casas decimais. Por que 4 casas, Tércio? Porque ele pode continuar. No caso aqui eu só botei 4, 7183. Então é 2,7183, mas ele vai embora. Ele é uma função crescente e outra característica importante de toda função exponencial é que ela sempre vai cortar o eixo y, né, no y igual a 1. No y igual a 1. Tércio, por que isso acontece? Ó, vem aqui comigo. Ó. Se eu tenho a elevado a x, né? Y é igual a elevado a x. Quando corta o eixo y, né? O x é igual a 0. Se eu botar y igual a elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. Por isso que você vai sempre ver essa função exponencial cortando o eixo y em 1. Ó. Em toda ela, você sempre vai ver a nossa função cortando no eixo y igual a 1. Então, um exemplo aqui, né? Eu tenho 2 elevado a x. Esse é o nosso y, né? Se eu fizer x igual a 0, vai ficar 2 elevado a 0. Então, y é igual a 1. O mesmo acontece aqui. Eu tenho y, f de x, vou botar como está lá, f de x igual a 1 meio elevado a x. Se eu fizer x igual a 0, ou seja, f de 0, vai dar 1 meio elevado a 0 e todo número elevado a 0 dá 1. Está aqui o 1 novamente. Então, a gente viu as funções, né, que a gente chama de função elementar, a função exponencial, e eu mostrei para você a função de base E, que é a nossa função neperiano, que é esse número irracional mostrado aí para vocês. Bem, meus amigos, essa aí foi a dica do nosso vídeo de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Em breve, mais material aí para vocês poderem estudar. Tchau, pessoal!